Vida longa à rainha. Masmorra do Rei Elfo. Ainz falou rapidamente, com firmeza e rapidez enquanto se aprofundava na base subterrânea, o que o fez soar ainda mais autoritário do que normalmente, e Zesti ouviu atentamente. Isso podemos fazer, Zesti, rainha dos elfos, mas primeiro, você tem um exército para recuperar. Antes que seja destruído, eu abrirei um portal para você. Mostrarei a cabeça de seu pai ao exército élfico na fortaleza Alaf, e os lançarei contra o último exército restante da teocracia Slane no norte. Você não precisa persegui-los, eu tenho outro pronto para exterminar qualquer um que escapar de você. Em vez disso, monte acampamento por um dia, e aguarde um portal meu para levá-la a Forton. Será feito, majestade, obrigada por manter sua palavra comigo, nunca esquecerei. Zesti respondeu com um tom embargado enquanto pegava a poção de cura de Teflil à sua esquerda, e a bebia. Zesti então se virou para Teflil, e perguntou, por que essa poção de cura não tem gosto de merda? Na verdade, ela é bem saborosa. Teflil então respondeu, parece que esta poção foi feita pela família Bariari na Vila Carne depois que o rei feiticeiro fez um comentário casual sobre adicionar sabor às poções para remover o gosto horrível que elas sempre tiveram. E de volta a Nazarick, Demiurgo, assistindo a isso no espelho da visão remota, mais uma vez exclamou, salve, Lord Ainz, não podemos esperar nada menos. A mensagem foi interrompida, e alguns momentos depois, um portal se abriu, este se levantou de onde estava sentada, e olhou para seus dois conselheiros, esperem aqui, e digam a todos os outros que entrarem, para esperarem também, expliquem as coisas se quiserem, mas façam-nos esperar, estarei de volta em algumas horas, hora de virar o mundo de cabeça para baixo novamente. Ela disse com vigor, e energia em sua voz, e um sorriso ansioso que era como uma criança ganhando um presente muito desejado. Ela pegou a cabeça do pai enquanto seus companheiros assentiam, e sorriam com igual entusiasmo atrás dela, como quiser, minha rainha. Eles responderam orgulhosamente, e ela passou pelo portal. Fora da fortaleza Alaf. Zesti se viu no acampamento do exército élfico, dentro do que ela imediatamente soube ser a tenda de seu pai. O luxo permitia que não pertencesse a mais ninguém. Além disso, havia rostos familiares não muito longe. Um velho estava confortando duas garotas elfas nuas e chorosas, e a alguns metros de distância, sentado em uma mesa bebendo de um copo, o garoto elfo negro que a fez comer terra. Sebas, bom ver você. Zesti disse alegremente. Antes que ele pudesse responder, ela olhou para as mulheres, olhem para mim. Ela ordenou, e olhos bem fechados se abriram lentamente em suas ordens. Zesti segurou a cabeça decepada para cima, e para longe do corpo, seu braço esticado, e travado, balançando, e balançando no cabelo que segurava em seu aperto. O pesadelo acabou, é hora dos elfos acordarem dele, e retomarem nosso lugar no mundo. Ela disse confiantemente enquanto tentava imitar a voz do rei feiticeiro, para que soasse como uma monarca de verdade. Uma felicidade estática encheu seus rostos enquanto a cabeça que balançava confirmava as palavras que ouviram. Oi, moça comedora de terra. Mari disse com sua vozinha nervosa de sempre. Zesti deixou o braço cair enquanto o momento dramático era quase arruinado pelo apelido casual dele. Ela se virou para encará-lo. Por Deus, ele é bonito. Ela suspirou mentalmente com antecipação pela vida adulta dele, e se permitiu rir um pouco do apelido que ele havia dado a ela. É um prazer ver você, Mare, mas você não precisa me chamar de senhora comedora de terra, apenas me chame pelo meu nome, sou Zesti. Ela abriu um sorriso para ele, e afastou o cabelo do rosto com a mão livre. Mare ficou vermelho de vergonha. Ok então, acho que nós terminamos aqui? Ele perguntou a Sebas. Sim, o general Zetsumei pode cuidar do resto daqui. Ele disse com uma confiança nobre, e um olhar para o meio-elfo que disse que ele quis dizer cada palavra, e não esperava nada menos. Sim, eu posso, o exército élfico estará reavaliando nossas prioridades. Ela disse com um tipo de toque casual em seu tom, eu acho que nossa aliança com a teocracia Slane precisa ser drasticamente repensada. Ela bateu na bochecha 3 vezes com um dedo. Ok. Parei de pensar nisso, aliança encerrada, vamos nos juntar ao reino feiticeiro, e quando eu for coroada oficialmente,
me tornarei vassala de Sua Majestade, depois de tudo que seus seguidores fizeram pelo meu povo. Nossa lealdade até a morte é o mínimo que podemos oferecer. Ela disse, sua voz passando de uma brincadeira, como se ela tivesse que pensar no óbvio, para uma de determinação férrea. Sebas assentiu em aprovação. Vocês duas, fiquem nesta tenda, vistam-se, e esperem por mim. Zesti disse, apontando para as duas mulheres que tinham sido concubinas do rei elfo há pouco tempo. Elas assentiram com os olhos brilhantes, seus lábios se moveram como se cantassem louvores a ela, mas nenhuma palavra conseguiu escapar de suas línguas. Ela não esperou para ver os outros saírem ou as elfas se vestirem. Em vez disso, ela se levantou até sua estatura mais imponente, e saiu da tenda segurando a cabeça dele. Quando ela saiu, ela ergueu, o rei está morto. Vida longa à rainha. Ela gritou de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por um momento, ela invejou a mulher humana que podia lançar sua voz para tudo o que ela desejasse, mas seu próprio trovão não era pequeno. No início, houve risadas como se alguém estivesse brincando, mas quando ela continuou a gritar, e erguer a cabeça decepada com o rosto do diabo de seu inferno vivo, mais e mais viram, e acreditaram. A notícia se espalhou como fogo em todo o acampamento enquanto as dezenas de milhares de elfos no exército começaram a correr para onde ela estava. Um sujeito sensato trouxe uma caixa, e colocou na frente dela para que ela ficasse em cima, para que todos pudessem ver o objeto de seu ódio, bem como o rosto e o corpo de seu salvador. Ela olhou para o mar de rostos, e apontou para um elfo próximo, de armadura. Você, vá, e liberte as concubinas restantes, e traga-as aqui. Zesti disse bruscamente, ele nem sequer assentiu, muito menos saudou, ele se virou, e correu para cumprir suas ordens. Ela continuou gritando a frase repetidamente, até que parou de ver seu povo chegando, e finalmente várias mulheres elfas, os brinquedos de seu pai, todas elas espancadas, machucadas, mal conseguindo ficar de pé, foram ajudadas a se levantar. Eu sou Zesti Zetsumei, filha do rei elfo, e filha da guerreira humana que ele sequestrou, e estuprou há muito tempo. Eu nasci de sua atrocidade. Mas eu também o acabei. Portanto, como princesa deste reino, e matadora do monstro, eu reivindico seu trono. Quem me aceita como a rainha legítima, dobre os joelhos. Quem contesta meu direito de governar, dê um passo à frente. Ela falou com confiança e certeza, como se tudo o que ela dissesse fosse indiscutível. E enquanto ela segurava a cabeça do tirano no alto, não era, o exército não se ajoelhou como um, mas eles se ajoelharam, primeiro um, e depois outro, depois dois, e mais três, e esse número cresceu até que não havia um único homem ou mulher em seus pés. O rei está morto. Zesti gritou. Vida longa à rainha. O exército ecoou em entusiasmo. Vida longa à rainha. Vida longa à rainha. Dentro da fortaleza Alaf. Os gritos estrondosos dos elfos não se limitaram ao acampamento. As vozes dos milhares romperam as paredes da fortaleza, e foram levadas até onde Leinas dormia. Ela acordou assustada quando o som atingiu seu ouvido, e pulou da cama. As cobertas voaram, e ela saiu correndo pela porta chamando seus soldados para dar o alarme. Ela mal tinha saído quando toda a fortaleza acordou. Quando uma calma e contente Aureole Omega a cumprimentou. Algo está acontecendo, Leinas disse alarmada, apenas para congelar quando Aureole Omega colocou uma mão confiante em seu ombro, e a segurou firme com uma força impossível. Está tudo bem, era isso que eu estava esperando. Os soldados de Shindai chegarão em breve, e de qualquer forma, acabamos de receber nossos outros reforços. A guardiã disse com uma voz tão doce quanto mel. Outros reforços? Leinas perguntou com os lábios franzidos, esperando uma explicação. Os elfos estão do nosso lado agora. Aureole Omega disse alegremente, tudo se desenrolou como nosso mestre deseja. Quando Shindai chegar, por ser quem ele atacará imediatamente, seu exército seguirá o exemplo, e os elfos farão o mesmo. Cercados por todos os lados, a teocracia está acabada. Ela pronunciou isso com a mesma confiança que alguém poderia oferecer se dissesse que o sol nasceria pela manhã. Tudo bem, então o que fazemos? Leinas perguntou sem rodeios, colocando uma mão sobre o punho da espada como se estivesse ansiosa para desembainhá-la. O que ela estava
Vamos subir aos parapeitos, e esperar, a vista será espetacular, e posso preparar uma das minhas danças para reforçar nosso exército antes que ele saia. Aureole Omega sugeriu com paciência brincalhona, e um sorriso travesso que se curvou um pouco mais em um canto de sua boca. Essa é uma excelente ideia, será bom acabar com essa bobagem de uma vez por todas. Ela disse otimista, e eles caminharam confiantes até o topo do muro. Acampamento da teocracia fora da fortaleza Alaf. Zama não era o soldado mais entusiasmado do mundo, ele admitiria isso a qualquer um que perguntasse, mas ele era aceitavelmente competente, e é por isso que, mesmo que ele não fosse o mais atento, ele não tinha cochilado ou encontrado outra pessoa para cobri-lo para que ele pudesse visitar uma das prostitutas do acampamento. Ele fazia seu trabalho, recebia seu pagamento, e estava sempre contente em apenas sobreviver enquanto era razoavelmente responsável. Então, enquanto ele estava de plantão naquela noite, ele ouviu os gritos do acampamento dos elfos: o que diabos está acontecendo ali? Ele perguntou ao vigia ao lado dele. O inferno se eu sei, e dane-se se eu me importo. O guarda respondeu, e pegou seu odre de vinho, e bebeu dele. Tudo o que sei é que está frio aqui fora, isso durou uma eternidade, e não levou a lugar nenhum. Se os malditos escravos desacorrentados querem gritar um pouco sobre rainhas e reis, e sabe-se lá o que mais, deixe-os, desde que eles se calem quando eu tiver a chance de dormir. Ele bocejou pesadamente, e por um tempo os dois ficaram quietos, e ouvindo os gritos crescentes, eles não pensaram em nada quando a fortaleza Alaf deu o alarme para eles. Ama teve um breve momento de preocupação até que seu companheiro disse incisivamente: eles estão apenas respondendo àqueles subhumanos estúpidos tagarelando ali. Se os elfos querem fazer algo por conta própria, eu digo deixe-os, nos poupa o trabalho de morrer. Ele bocejou novamente, completamente entediado e cansado, um estado que Zama compartilhava em ambos os aspectos, e então eles relaxaram para esperar o fim de seu turno. Eles ainda estavam esperando pelo fim. Quando o fim chegou para eles, eles ouviram muito antes de verem trovão, o trovão de 400.000 cascos em 100.000 cavalos, centenas de cavaleiros anões negros em cima de grandes lobos gigantes, todos com acréscimos de magicina, estavam se aproximando rapidamente. Zama rapidamente acendeu o pequeno pote contendo óleo vermelho queimando, sacou uma flecha, mergulhou-a, girou, e atirou para o céu, alertando todo o acampamento sobre o perigo enquanto os guardas internos viam o arco vermelho no céu. Ele viveu o suficiente para ouvir os sinos de alarme, e seus companheiros começarem a correr para a ordem, e se levantar para lutar. Seu companheiro correu para salvar sua vida. Os elfos negros uivantes cortaram os dois, mas quando ele caiu na terra, e os cavalos mortos-vivos começaram a pisoteá-lo até a morte, um pensamento passou por sua cabeça antes que seu crânio fosse afundado: pelo menos eu fui excepcional, só desta vez. O comando da teocracia ficou alarmado além de qualquer medida. Durante todo o tempo desse cerco amaldiçoado, através de todo o horror, dos repetidos ataques fracassados e das tentativas de romper o muro, a flecha vermelha nunca foi erguida, nenhuma vez a fortaleza atacou. Mas agora ele estava de pé, e os sons à distância falavam de uma grande força de cavalaria. O capitão Cheio foi um dos muitos naquela noite a ter se levantado do saco de dormir, mas ele foi um dos poucos que dormiu com o kit completo, exceto pelo capacete e botas. Então ele estava pronto rapidamente quando o alarme disparou. Ele estava, no entanto, orgulhoso da presteza com que seus companheiros soldados se moviam. Não foi à toa que os militares da teocracia Slane ganharam uma reputação firme de poder militar avassalador. Elfos negros. São elfos negros. Alguém gritou em algum lugar. Flechas voaram em suas fileiras aglomeradas. Aqui e ali um humano caiu e gritou: elfos! Alguém chame os elfos! Alguém gritou. O capitão Cheio sentiu seu corpo tremer, e o suor começar a escorrer pelo seu rosto enquanto aquela frase lhe dava um momento de esperança, até que ele viu as flechas vindo da direção do acampamento élfico. Os elfos estão contra nós! Ele gritou, enquanto o homem ao lado dele caía com uma flecha élfica no pescoço. Os gritos se intensificaram quando 80.000 soldados da teocracia Slane correram para suas posições com alabardas, lanças, espadas e arcos, lutando para lutar na escuridão. Apenas uma bênção veio a eles do inimigo.
e essa foi a bênção duvidosa do uso de flechas de fogo. Chamas se erguiam por toda parte, e davam aos humanos luz para lutar. Foi uma confusão desesperada e caótica enquanto a infantaria dos elfos negros se aproximava odiosamente do flanco esquerdo da teocracia, enquanto a cavalaria dos elfos negros cavalgava pela direita, e começava a circular e disparar flechas na formação de humanos que não conseguiam se mover. Os escudos subiram com disciplina tão forte quanto a própria armadura, e a maioria das flechas começou a ricochetear. A direita estava se estabilizando enquanto mais e mais se posicionavam e seguravam seus escudos para cobrir seus irmãos e irmãs em armas. O centro ia e voltava enquanto os anões batedores montados em enormes lobos gigantes começavam a atacar as fileiras com armas pesadas, e membros que as armas da teocracia não conseguiam ferir. A esquerda também começou a se estabilizar por um tempo, e magos humanos começaram a lançar encantamentos de luz para que pudessem ver por todos os lugares, permitindo finalmente que a ordem se formasse no campo de batalha. Por um tempo, o capitão cheio pensou que tudo ficaria bem. Animais subhumanos traiçoeiros, eles vão todos morrer, eu mesmo vou matá-los. Ele pensou enquanto enfiava sua espada na garganta de um elfo negro, e a sacava. Ele esmagou um rosto com um golpe de escudo, e manteve sua posição na fila enquanto o homem ao lado dele esfaqueava a barriga do elfo negro. A fortaleza, no entanto, não estava ociosa, seu portal se abriu, e para fora dele começou a marchar fileira após fileira com uma bandeira horripilante na frente. Eles marcharam em um ritmo constante e ininterrupto que se manteve enquanto esticavam sua linha para o flanco esquerdo. Alguém, em algum lugar atrás de onde Cheio estava lutando, estava chamando as fileiras de volta para receber um envolvimento. Ele nunca soube quem, porque um elfo negro sorrindo com alegria desenfreada fez o impensável. Ele atacou seu cavalo diretamente em direção às fileiras aglomeradas, e pulou, pousando em cima dos escudos acima. Cheio ouviu sacar duas espadas no ar. Ele pousou violentamente forte no homem logo atrás de onde o capitão Cheio estava, e derrubou o homem no chão, com uma risada uivante. Ele enfiou sua espada nas costas de Cheio antes que ele pudesse se virar em resposta, e matou rapidamente o homem na frente de onde ele pousou, que não teve tempo de abaixar seu escudo. Este único elfo negro com armadura fenomenal estava rasgando a formação ao redor dele em um redemoinho de morte. Aqueles humanos que tentaram responder descobriram que ele os evitava tão facilmente quanto uma mosca se esquiva de um aceno casual de costas. Ainda assim, eles poderiam tê-lo derrubado. Mas enquanto o capitão Cheio estava lá sangrando até a morte, ele viu duas mulheres, uma elfa do sul, claramente uma elfa negra, voando acima dele, e com uivos de Banshee abrindo a brecha. Não duraria muito, mas não precisava. Elfos negros começaram a chegar, seus cavalos mortos-vivos não temendo dor ou ferimentos, e a linha começou a ceder, embora os olhos de Cheio se fechassem antes que ela pudesse cair. Victim odiava ser soldado, mas o recrutamento não era sem seus benefícios: refeições regulares, roupas de graça, um lugar para dormir, até mesmo cura para ferimentos leves. Mas ele odiava a luta. Durante o maior tempo desta guerra, no entanto, ele considerou uma bênção dos deuses que ele estivesse de prontidão, sitiando uma fortaleza que aparentemente não queria se envolver mais do que ele. Agora ele se viu balançando desesperadamente sua alabarda. O elfo na frente dele caiu, sua confiança cresceu, mas ele não estava mais aliviado. Ele podia ver o número crescendo, flechas continuavam caindo, duas ricocheteavam em sua couraça. O oficial idiota atrás deles estava gritando ordens. Como se pudéssemos ouvir você, idiota, suba aqui, e lute, e pare de fingir ser útil de um lugar seguro. Ele pensou consigo mesmo enquanto esfaqueava outro elfo. A fila continuou se esticando, porém, ele continuou tendo que dar um passo para o lado enquanto as fileiras começaram a se espalhar, pois aqueles que podiam ouvir ordens, as transmitiam para aqueles que não podiam. Finalmente ele estava longe de sua posição original, e ele sabia o porquê. Enquanto os orques começaram a atacar enquanto empunhavam machados duplos, eles cortaram sua alabarda na haste de madeira. Ele a largou, sacou sua espada, e tirou seu escudo das costas. Victim lutou com a coragem de um rato encurralado. Ninguém cantaria canções sobre sua coragem, isso era certo, mas ele lutou mesmo assim, e seguiu todas as medidas de seu treinamento.
e como resultado ele derrubou 2 orques antes que o machado do terceiro o acertasse na virilha, e ele caísse gritando no chão encharcado de sangue que rapidamente se tornou lama. Seus gritos não duraram, pois o orque que o atingiu desceu seu outro machado no rosto de Victim, e cortou seus gritos para sempre. Leinas Rockbruise deu suas ordens suavemente, e nitidamente, seus conjuradores de magia estavam duelando com os da teocracia, neutralizando essa ameaça pelo menos, mas estava rapidamente ficando claro quem venceria essa luta. Previsivelmente, a teocracia Slane estava tentando estender suas linhas para afastá-la, mas ela continuou, e quando eles se dispersaram, só então ela pediu o ataque. Aureole Omega correu com ela, e foi quando ela teve a primeira indicação real de que a donzela era ainda mais forte do que Leinas acreditava inicialmente, principalmente porque ela parou uma espada com uma mão, dobrou-a, então agarrou aquele que a segurava, e o arremessou pelo braço como se ele fosse uma mera arma. Ela o arremessou como um mangual, seu corpo gritando girando enquanto ela entrava na briga, fazendo os homens voarem enquanto o resto da fortaleza derrubava seus inimigos como se fossem apenas pedaços de papel. As forças da teocracia Slane começaram a vacilar. O fogo de retorno de seus conjuradores mágicos estava se esgotando. O bônus fornecido por Aureole Omega havia aumentado significativamente suas forças, e como resultado, eles eram de longe a melhor força, mesmo estando em menor número. Este ficou muito feliz enquanto liderava seu exército direto para o flanco da nação que a havia traído. Seu cabelo preto e branco voava atrás dela como se fosse um estandarte de batalha próprio, e ela colheu uma colheita de morte com sua foice. Ela se sentiu mais como uma fazendeira colhendo trigo do que como uma soldada tirando vidas. Ela rapidamente criou uma brecha, e elfos entraram para preencher a lacuna, até a retaguarda da posição. O flanco esquerdo cedeu completamente, aqueles na esquerda se fecharam para cercar a frente, aqueles que já tinham envolvido a esquerda começaram a atacar a retaguarda eles mesmos. A frente começou a cair, a brecha da cavalaria se alargou, os gritos de guerra se tornaram gritos de terror. O flanco direito foi o último a ceder, mas vendo seus irmãos correrem, o espírito do medo os levou também. Um fio de soldados jogou fora seus escudos, e correu. O fio se tornou uma inundação, e a cavalaria de lobos e cavalos mortos-vivos avançou nas fileiras cada vez mais forte. Os demi-humanos que Leinas trouxera com ela estavam tendo um dia de campo, e com toda a disciplina da teocracia perdida, aqueles poucos comandantes ainda vivos começaram a montar a cavalo. O acampamento estava sendo invadido, e o sol nascente saudou um dia em que nenhum soldado da teocracia estava vivo a 10 milhas da fortaleza Alaf, enquanto os vários exércitos pararam suas ações e começaram a contabilizar os prisioneiros. As grandes bandeiras dos comandantes subiram como o sol, e começaram a se aproximar daquela carregada pelo general do exército do rei feiticeiro, Leinas Rockbruise, ali no centro do antigo acampamento. Enquanto pesavam sobre os mortos, e seus soldados trabalhavam, eles se juntaram. Shindai Khan, eu presumo? Leinas perguntou. Eu sou. O elfo negro, magro e musculoso, disse alegremente, aparentemente imperturbável por seu corpo coberto de lama e sangue. Ele estendeu a mão, e Leinas agarrou seu antebraço. Ele fez o mesmo com ela, e eles se apertaram com força. Após um breve aperto, eles soltaram o aperto. Ele gesticulou atrás dele. Estas são minhas esposas, Shava e Hila. As duas mulheres inclinaram suas cabeças educadamente. Leinas ficou surpresa ao ver a mulher elfa do sul entre os elfos negros, muito menos ao vê-la como a esposa do Khan das planícies, mas Shava educadamente ignorou o leve arregalar dos olhos de Leinas que denunciava isso. E você seria Zexitsume? Leinas perguntou, enquanto a meio-elfa se aproximava, e enfiava a ponta de sua foice na terra, e estendia a mão, que Leinas aceitou com gratidão. Eu sou, e a menos que você não tenha ouvido os gritos da noite passada, eu sou a nova rainha do reino élfico. O rei elfo está morto, seu exército é meu exército, sua nação é minha nação, e seu povo, meu povo. Zexi disse orgulhosamente. Eles lutam bem, não desejo insultá-los, mas nunca ouvi falar de tamanha habilidade do seu povo antes. Shindai disse formalmente. Zexi balançou a cabeça, e sorriu ironicamente. Antes eles não tinham nada pelo que lutar, agora eles têm.
Ela respondeu simplesmente enquanto batia palmas. Sim, isso faz sentido, uma vida desprezada é uma vida já pela metade, seus espíritos restaurados, assim como sua força. Shava disse sabiamente: eu já fui um escravo entre os Dalai da teocracia, matei meu mestre, e escapei, segui meu caminho para o norte, e encontrei um marido de mérito, mas sou uma sortuda, vi as vidas destruídas de meus companheiros elfos, restaurando suas almas para si mesmos, seu orgulho e dignidade os tornará vigorosos novamente, como deveriam ser. É algo muito pesado sofrer assim, e nós tiraremos esse fardo dos nossos primos do sul. Hila disse ferozmente, e segurou firme sua espada, seus dedos apertando audivelmente o punho. Quantos você acha que sobreviveram? Aureole Omega perguntou pensativamente enquanto observava o campo de batalha. Menos da metade. Leinas imaginou enquanto olhava para o fluxo de corpos, afastando-se das pilhas de corpos onde as filas estavam. Muito menos, são meus pensamentos, mas não importa. Shindai disse com um sorriso: se eles desejam morrer cansados, que assim seja. Aureole Omega riu: eles não precisam ser perseguidos, eles correm para o matadouro quando correm para o sul, como a maioria deles provavelmente fará, não se preocupe. Você não verá esses homens novamente. Agora, dê um descanso aos seus soldados, vamos abrir os estoques de comida, e festejar. Depois de amanhã marcharemos para Seteu, e depois para Kami Miyako. Mal posso esperar. Zesti respondeu alegremente. Quero visitar um velho amigo.